Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então agora a gente vai falar um pouco sobre medidas importantes de mantra terapia em termos de facilitar que esses processos meditativos em relação ao Dharma possam ser vivenciados para que os padrões mentais possam ser dissolvidos, ok? Então a ideia é o seguinte: se a gente tem um bom detergente, é mais fácil de limpar a louça, tá? Então a gente precisa de dois aspectos para limpar a louça: um, detergente, e outro, água quente, ok? Então o detergente é mantra, a água quente é pranayama, certo? Essas duas coisas, é claro que assim, o pranayama ele ajuda, mas assim, você só limpar com água quente, às vezes você precisa estar com uma água muito absurdamente quente, com um grau de pressão muito forte para conseguir resolver a situação só com pranayama, ok? Então, quais são os mantras e como a gente vai usar isso? A ideia é permitir que os nossos processos de identificação prévios possam ser desconectados, ok? Para que você não tenha que ficar brigando com a sua mente. Você simplesmente olha para ela e fala assim: nossa, interessante, hoje em dia eu já não me acho mais assim. Essa mágica acontece muito com pranayama e mantra, ok? Então, um mantra assim mais importante em termos de clareza mental é Hrim. H-R-I-M, anota aí. Hrim. R-I-M. H-R-I-M. Hrim. I-M. Hrim. O Hrim. Mas não é é Hrim. Hrim. Isso. Tá? Esse H é só Hrim. Hrim. Tá? E não é Rim, não é uma coisa R, é Rim. É um R. Isso, tá? Então esse som é o principal som de Tejas, que significa assim a nossa clareza mental. Muito rapidamente sintetizando, ok? Mas esse conceito de que o caminho se abre, tá? Um outro mantra que é muito importante que a gente vai usar também é Om. Om é uma forma muito boa da gente deixar o nosso sistema mais aberto. Como se, assim, o Om a gente é tipo abrir a porta da casa, tá? O Om é uma ótima forma de permitir que o nosso sistema esteja mais aberto para os outros mantras, tá? Abrir. E um outro mantra que a gente vai usar também é Aim. A-I-M. Tá? O Aim, ele é o mantra do conhecimento, de alguma forma do autoconhecimento também, mas principalmente assim, de você conhecer as coisas, e ele tem uma capacidade muito grande de aterrar também. Ele faz o som mais para baixo. Aim, Aim. Ele fecha um pouco mais. O On sobe o som. Om, Aim. Tá? Então a gente vai fazer assim. Quando estiver fazendo Nadshodhana, quando estiver inspirando, na mente vai ficar ressoando o som Om. Então você está inspirando lá, tá Om, Om, Om. Ok? Aí quando você estiver retendo, você vai reter com os dois dedinhos assim. Pelo tempo que for confortável. Tá? Mas é mais fácil você fazer com esses dedos aqui, porque isso traz a sua mente mais para dentro também. A nossa mão funciona como um campo magnético. Então esse médio e o indicador vão para cá. Então quando você estiver retendo, você vai fazer Rim. Vai ser o tempo que for confortável, tá? Não precisa ficar. Tá? E quando você estiver expirando, Aim. 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 Inspira Isso. Retém. Rim. E expira Aim. Por enquanto a gente não tem nenhuma contagem muito definida nisso. Faz com conforto. Lembra que a ideia de prana tem essa sensação de conforto. Então você inspira pelo tempo que for confortável. Segura pelo tempo que for confortável. Expira pelo tempo que for confortável. De
uma maneira suave, tá? Se no início desse pranayama tiver muito difícil fazer isso, somente estiver muito agitado e tal, você pode fazer o Nadi Shodhana sem retenção, só inspirando, expirando, inspirando, expirando. E você também pode botar uma mão no centro do tórax, uma mão abaixo do umbigo, inspirar pelo umbigo, expirar pelo umbigo. Procurando fazer com que a tua respiração seja bem lá de baixo. Inspirando, expirando. Se você estiver muito agitado ainda, você pode fazer isso deitado, que aí deitado o sistema desativa mais rápido ainda. E aí você, quando estiver muito agitado, eventualmente você pode fazer essa inspiração com on e a expiração com chão. Tá? Mas isso não é necessário. Isso daí é só num caso de estar com a mente muito agitada na hora que for fazer as práticas. Tá? Então você faz esse pranayama do Nadi Shodhana um pouquinho. Sentiu que o negócio deu uma suavizada, harmonizada? Aí você faz o Om, Rim, Aim. Aí de novo, Om, Rim, 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 Aim, Aim, Aim. E aí nessa parte, você está pegando o detergente, limpando a gordura, certo? E aí quando você for fazer aquele pranayama do Soham, do inspira, Soul, expira, Ram, você vai estar jogando um monte de coisa fora, certo? Porque se você só joga água quente e a gordura ainda está ali agarrada, fica vendo um monte de pensamento. Então, quanto mais você fizer esse pranayama do Nadi Shodhana e do Nadi Shodhana com os mantras e aí depois for fazer o Soham, mais o teu processo meditativo vai ficar profundo. Se você fizer isso de uma maneira contínua, assim, para valer, meia hora vai dar, sabe? Escolhe um lugar que esteja confortável, escolhe um momento do dia que esteja confortável e faz isso da prática mais diária que for. Quanto mais diariamente Não você importa o horário. Importa. Lá por volta das 6 da manhã e 6 da noite são bons, mas e daí, entendeu? Tipo, é importante fazer, certo? Então, assim, é importante você fazer bem disposto, sabe? Querendo fazer aquilo, num ambiente que esteja minimamente confortável. Não adianta você fazer isso morrendo de sono. Você fala assim, ó, beleza, amanhã, sabe? Tipo, fiz meu melhor, mas hoje... Não precisa ficar se matando, sabe? Se enforcando de prana, porque não... Não, relaxa. Tipo, pranayama é uma prática de... Assim, você pega a energia vital e aquilo dali dinamiza dentro do teu sistema. Pum. Então não dá pra você fazer isso. Não, porque aí você acha que tem que ter todo um contexto, que você tem que estar no meio da natureza, Não, você tem que estar relaxado. Você vai fazer isso no dia a dia. Aí você não acha... Tá chovendo, aí, entendeu? Aí você tem que fazer assim. Você tem que ser fora do extremo, do exagero, do super tenho que fazer, e fora do exagero do tipo, mas hoje não dá pra fazer por conta disso. Entendeu? Você faz todo dia. E você faz o teu melhor. E você sabe também que não é pra ficar estressado porque você não deu pra fazer uma vírgula. Não fez. E também não é pra ficar estressado porque um dia você não fez, entendeu? Você faz lá 80, 90% dos dias como regra. E quando estiver podendo fazer 100% tudo bem, mas quando estiver fazendo 100% não fica achando que você devia estar fazendo 110%, entendeu? Tem um borderline aí que é entre o 90 e o 110, que é onde você vai atuar. Né? No sentido de que do 80 ao 100, no sentido de que nem sempre você vai estar fazendo. Você é uma pessoa que se dedica exclusivamente ao yoga, então, sabe, não vai fazer isso de uma forma tão super poderosa e super bem feita o tempo todo, mas é a nossa postura diante da nossa prática, o nosso compromisso que gera o resultado, mais do que qualquer outra coisa, a nossa real intenção de se desenvolver espiritualmente, que é o principal componente do bolo, ok? Que nem quando você está cozinhando, a principal componente não é o amor que você põe no prato? Então é a mesma coisa. Quando você está fazendo prática de sadhana, assim, para desenvolvimento pessoal, a sua postura interna, a sua veracidade interna é o que mais conta, tá? Então você vai lá e aí sentou, fez uma atividade física ou antes ou depois, escolhe, começa o Nadi Shodhana, pá. Aí depois faz com retenção com os mantras, Om, Rim, Aim. Aí faz o... Deixa eu fazer o esqueminha direitinho. Tá. Aí depois vai fazer a meditação do Soham. Primeiro observando a respiração e depois observando na região do coração. Trazer a questão quem sou eu em aberto, né? Como a gente comentou no último vídeo.
Ou trazer, como a gente comentou também, trazendo algumas múltiplas escolhas e vendo qual é o processo de consciência que aparece lá mais ali. Mas essa como uma segunda alternativa. O processo do quem sou eu é mais importante. E aí, no final, tem um mantra para terminar também. Tá? Que é um mantra que envolve muito uma postura do tipo assim: eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz bem feito aquilo que eu tinha que fazer, e agora eu entendo que eu preciso ter um grau de confiança no universo, certo? Então eu preciso de alguma maneira ter tranquilidade para permitir que o universo se mova, ok? Isso é normalmente o que é traduzido como entrega, surrender ou qualquer coisa assim nesse sentido, tá? Mas é a ideia do seguinte: eu mexo uma parte dos tabuleiros, o universo tem que ter o tempo de mexer deles também. Não dá pra tipo jogar xadrez sozinho nesse esquema, tá? Aí são vários os mantras que podem usar. Eu vou comentar alguns e você vai escolher depois um, tá? Um deles é o Gayatri. O Gayatri é Om Bhurbuva Swaha. Depois eu mostro ele com mais calma. Mas o Gayatri tem a função assim de alguma maneira te elevar mais. Quando você sente que você está no fundo do poço, tá? Um outro é o Purnamada, que é Om Purnamada Purnamidam Purnamada. Depois eu vou explicar todos eles com mais calma. Só estou citando qual é o efeito fundamental. Esse Om Purnamada é para você parar de se metralhar mentalmente. Do tipo assim, eu não estou fazendo o suficiente, eu estou fazendo errado. Normalmente esse é mais para os pitas. E tem um que é o Tvameva. O Tvameva é o mais doce. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva. Quase diz nada. Tvameva Vidya Ravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mamadeva Deva. Esse é o mais pra Kapha, assim. Ele é pra as pessoas que, assim, precisam se sentir acolhidas, precisam da segurança do acolhimento. Esse mantra é basicamente assim: eu me sinto, pra onde eu olho eu vejo divino. Eu vejo divino no meu pai, eu vejo divino na minha mãe, eu vejo divino no meu amigo, eu vejo divino. Eu reconheço que tudo que na minha vida acontece vem através do divino. Eu sei que o divino está cuidando de mim, ok? Então esse mantra é um mantra muito bom pra, assim, você no final da história, tipo, terminar aquilo bem vestido, sabe? Tipo, dar uma... Não, tá tudo bem, sabe? Não tem nenhum problema, tá tudo acontecendo da forma... Ter essa vivência interna, tá? Então, esse mantra do Tvameva, ele é um mantra que é muito bom para nutrir o sistema, tá? Nutrir de uma doçura Kapha muito boa, tá? Uma doçura Kapha que é aquela doçura de desfrute da vida, de ananda, de bliss, sabe? De você se sentir plenamente alimentada, como se o divino e você estivesse ali no chamego, ok? Então isso é que forma o pacote completo da história em termos de terapia que envolve mantra, envolve pranayama, envolve prática de meditação e tal. Então, como é que é, só para sintetizar? Primeiro, se for o caso, observar a respiração com um enxame. Aí depois, fazer o Nadshodhana, só inspirando e expirando. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, eu vou fazer sem nada. Sem os mantras. Sem os mantras. mantras. Para purificar. Tá. E depois com os mantras para direcionar tua mente para um campo. Aí o Sohan também é assim. Não, Sohan é só observando. E aí depois que você fizer o Sohan e que trazer a pergunta e que deixar aquilo dali, você vai agradecer ao universo. De uma forma que pode ser uma Ave Maria, se for o caso. Entendeu? Mas essa é só dentro dessa tradição que pode ser seguida. Então eu começo com esse aqui. Isso, com o Nadshodhana. Né? Isso, e aí depois do Nadshodhana pura que é com os mantras, e aí depois o Sohan. Tá. E aí depois no final a parte do mantra de redenção. E eu conto, faço 10, ou vai suave, sentindo, de boa. vai sentindo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!